Nessa noite, nós vamos dar continuidade ao assunto de sábado passado. Inclusive, nós fizemos uma convocação no grupo da igreja e também em alguns aplicativos para que os irmãos pudessem participar deste estudo. Porque não é um assunto que nós tocamos sempre. Nós falamos muito mais do assunto nevrálgico, a medula espinhal do Evangelho, que é a salvação pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça. Embora nós não falamos muito sobre alguns tipos de pecados, e Paulo, não só Paulo, os apóstolos tocavam nesse assunto, esses pecados, eles nos tentam diariamente. Eles estão presentes em nós, querendo uma chance para colocar em execução seus intentos, e isso é desagradável. Nós só vamos vencer quando buscamos ao Senhor e se caímos, nos arrependemos e voltamos ao Senhor. Essa é a nossa história até Jesus voltar. E nós vamos ler a carta aos irmãos da Galácia, ainda no capítulo 5, nós vamos ver o verso 19 e depois a última parte do verso 21 para dar sequência ao assunto. Depois nós vamos explicar o porquê. É bom até conversar, porque nós já estamos subdividindo cada tipo de pecados. E nós encontramos pecados de ordem sexual. E Paulo escreveu, por isso nós encontramos o adultério, fornicação, impureza e lascívia. 4 pecados. Semana passada nós vimos sobre o adultério. Hoje nós vamos ver os outros 3, a fornicação, impureza e lascívia. Vamos à leitura? Amém? Verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia. Depois ele conta outros que nós vamos ver futuramente. Vamos para o verso 21. Depois dos 4 pecados, nós vemos Paulo escrever: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Oração. Senhor Santo Pai, graças nós te damos neste momento e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, conhecimento, discernimento, capacidade, condição de pregar. Ajude a cada um de nós na compreensão, para que possamos levantar as armaduras santas, como está escrito nessa carta, no capítulo 6, para que possamos resistir o dia do mal. Em nome de Jesus, nós te clamamos, te rogamos, imploramos, em nome dele. Amém. Amém, irmãos. Então, as obras da carne são manifestas, e Paulo diz adultério, fornicação, impureza e lascívia. E ele diz que, eu já avisei isso para vocês já antes, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Nossa leitura. Até o momento da carta, o apóstolo conversou com os indecisos irmãos, advertindo nas Escrituras, emitindo alertas sobre os efeitos opostos entre a graça e a lei e sobre as consequências quando pela opção de seguir ritos da lei. E Paulo escreveu para a igreja em Roma, no mesmo modo, em Romanos capítulo 7, versículo 7, vamos ser bem assim, não rápidos, mas bem marchado, para que nós possamos ter tempo e você discernimento nas explicações. Que diremos, pois, diz o apóstolo? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei,
Porque eu não conhecia a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. É uma explicação de quem quer conhecer muito a lei. Quem conhece muito a lei, a palavra de Deus diz, vai conhecer muito pecado. São coisas opostas, mas a lei aplica o que se não deve fazer. Não que sem a lei é permitido fazer, mas pela graça nós estamos livres da obrigação de não fazer. A nova natureza não nos dá mais a vontade de fazer. Amém? Por isso é que o apóstolo adentra nas assustadoras consequências de quem ousa querer se domar a si próprio, a sua carne, pelo conhecimento, pelo caminho da lei. Paulo diz, não faça isso, você vai ter problemas. E para não causar surpresas futuras, pela ignorância, ele passa a nomear as obras da carne com alguns dos principais predicativos, para que não sobrasse dúvidas sobre as coisas perigosas que lhes aguardavam se optassem por ser vigilantes da lei. Caso insistissem em dar ouvidos aos seus professores de procedimentos alheios, isto é, separados da graça. Então nós vamos rever hoje 3 pecados em que Paulo passou para nós sobre pecados sexuais. Antigamente falava de tabu de falar de sexo. Hoje não existe mais a palavra tabu, os jovens nem sabem. Porque a sexualidade e as conversações e a deliberação da sexualidade tornou-se meio comum e trânsito comum entre os homens e mulheres e até crianças. Com muita tristeza, nós passamos isso para nós. Então ele diz de 2 pecados correlatos, que é adultério e fornicação, um envolvendo casal, o outro envolvendo solteiros, mas são similares, às vezes até se confundem. Mas agora ele diz de outros pecados, que é a impureza e a lascívia. Nós vamos procurar passar para você não só definição, mas também uma composição para que você aprenda a se resguardar de como Satanás trabalha e os efeitos que causam esses pecados. Como essas práticas pecadoras eram conhecidas dos irmãos da Galácia por serem gentios, e eles eram pagãos de natureza pagã, nisso, aqueles irmãos tinham compreendido muito bem, porque a maioria daqueles pecados, eles experimentaram ou tiveram chance de experimentar esses vícios de comportamento durante os seus dias de vida pagã, isto é, no passado deles. Ora outra eu ouço de alguns irmãos e dizer, olha irmão, minha vida passada foi uma vida muito pesada. Alguns chegaram a assassinar alguém, outros fizeram coisas horríveis, e eles dizem, olha, aquele passado eu detesto, então faz parte do passado. Mas você não esquece. Você sabe que um dia isso aconteceu. Deus perdoou, graças a Deus, porque se nenhum de nós estaríamos aqui se Deus não nos perdoasse dos nossos pecados. Graças a Deus por isso. Então, o apóstolo Paulo, ele deixa para os irmãos que nós também podemos raciocinar quando nós estávamos sujeitos a essas oportunidades e até a prática dela, quando não éramos amigos de Jesus. Neste estudo, para hoje, preparamos os comentários com algumas apropriadas referências bíblicas interligadas com cada um desses 3 pecados declarados por Paulo. Deus nos ajude, irmãos, de todo o coração e nas minhas fraquezas, que Deus me dê força para tal operação desta noite, a conseguirmos o objetivo para te ajudar a esclarecer em cada situação, assim como alertou a igreja para que nós fujamos do mal
e da aparência do mal quando certos convites baterem nas portas dos nossos corações. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, Paulo escreveu à igreja de Tessalônica: abstende-vos de toda aparência do mal. Paulo estava explicando aos irmãos, o pecado ele nunca vem com a cara feia dele. Ele vem como um convite espetacular. Para depois que ele é concebido, ele mostra que ele não era nada da empolgação que tinha no momento ou antes. De forma que nós vemos o apóstolo, ele deixar bem claro que esses pecados, seu efeito é tão devastador, que ele disse que quem tem habitualidade da prática dessas perversões, não são essas três, não entrará no reino de Deus. Bem resolvida essa questão. Primeiro nós vamos ver quando Paulo fala da fornicação. Eu não sei se todos já ouviram falar desse pecado. Fornicação tem raiz do latim fornico e expressa deixar uma pessoa em mau estado, arruinar de vez. No grego, a palavra é porneia, definida como relações sexuais ilícitas, juntamente com depravação dos costumes da lei de Deus. E não é limitado ao adultério, isto é, apenas em relação entre casados. Trata-se de um contato carnal ilícito, libidinoso entre solteiros. No entanto, pode significar adultério também. Como, por exemplo, e vamos à atualidade para que todos possam entender melhor como o mundo do nosso país, pelo menos, e do mundo está. Esse pecado, ele encaixa no atual ficar dos jovens. Não é admissível jovens da igreja ficantes. Vocês pais sabem o que é isso? Esta expressão apareceu faz poucos anos. É o contato físico íntimo entre jovens sem compromisso algum, muitas vezes entre jovens que nunca se viram, desconhecidos, encontros ocasionais, e eles chamam isso de pegação. Nem namorados são. Se beijam, fazem coisas que não deveriam fazer. Por isso, irmãos, nós devemos observar nossos filhos, nossas filhas. Nem tão pouco namoro é. Acredito que os pais que estão presentes e nos ouvindo sabem do que nós estamos falando, por favor. O namoro entre jovens crentes deve ser com um objetivo único. Sabe qual é? O casamento. Não é admissível um jovem da igreja começar a namorar sem o propósito do casamento em vista, preservando a devida honra e respeito, sem intimidades acaloradas. Caso contrário, entrarão no pecado da fornicação também. Você, jovem da igreja, deve desconhecer essa fonte de prazeres carnais, enquanto solteiro, abominada por Deus e que beira a prostituição e praticamente um sexo fácil e fora do tempo. Sem dúvidas, trata-se de um pecado extremamente desnecessário. Caem sem ao menos perceber alguns. O que a Bíblia diz é, se você está namorando, case o quanto antes. Como disse Paulo aos solteiros e também às viúvas solteiras. Ou viúvas solteiras são solteiras. Viúvas e solteiras. 1 Coríntios 7, 9, Paulo escreve: mas se não podem conter-se,
dizendo sobre as viúvas e solteiras, agora falei certo, quem não pode conter? Os solteiros e as viúvas, diz de solteiros. Se não pode se controlar, esse conter-se é controlar-se, casem-se, porque é melhor casar do que se arder. Quem não consegue se conter, case logo. E também as moças solteiras, Paulo escreve em 1 Timóteo 5,14, quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a sua casa e não deem ocasião ao adversário maldizer. É o que nós encontramos no primeiro versículo escrito às viúvas e aos jovens solteiros, e aqui às moças. Esses contatos ardentes, como nós vemos Paulo escrever, por isso que ele escreve a palavra arder, esses contatos ardentes geralmente acontecem em alguns lugares que os pais devem saber onde tem mais facilidade de acontecer. As festas mundanas que rolam por aí, usam essa expressão, rodeios, as tais baladas, casas de eventos noturnos e até em escolas nos seus arredores. Não aconselhamos os jovens crentes frequentarem esses ambientes na escola e para estudar. Por isso que eles mesmos dão o nome de ferveção. E Paulo diz aqui sobre arder. Ferver e arder é o mesmo sentido. Paulo escreve arder. Arder era estar em fogo. É o mesmo significado. E para o assunto, esse tipo de prática similar ocorria em Corinto. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios 5,1, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Muitos pregadores exploram, conversam bastante sobre esse assunto. Nós não vamos fazer nenhuma análise do que estava acontecendo nesta igreja, mas nós, nesta oportunidade, não detalharemos este caso específico da igreja em Corinto, porque também não tem muita informação, mas existe muita especulação. E se aconteceu uma igreja do Senhor, a igreja de Corinto era uma igreja verdadeira, muitos não iam dizer, nessa igreja eu não pertenço, estava acontecendo essas coisas, que sirva de exemplo para não ser uma atitude comum entre nós também, até Jesus voltar para cada um de nós. Como esta prática acontecia numa igreja grega, como nós vimos, podemos apontar que a permissividade orgulhosas e as vaidades cegam a vigilância na família e até na igreja. Podemos dizer aos irmãos que nos ouvem, e você que está presente, irmão, cuidado com as vaidades. Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez, o orgulho pedante, de espírito precede a ruína. Certo? Porque nós estamos, parece que mudando de assunto. É porque nós devemos saber de onde começa o problema. Da onde começa, não vem do nada. Nós falamos em concupiscência. Eu vou procurar explicar para você de onde nasce todas essas coisas nos nossos corações. A vaidade começa a ser evidenciada por alguns motivos. E ninguém é obrigado. Por exemplo, as companhias escolhidas dos nossos filhos, das nossas filhas ou de nós mesmos, indicam as nossas vocações. Se for vaidosas,
As roupas que nós usamos indicam muito que tipo de coração nós temos. E ambientes preferidos, se são ambientes que estimulam esses apetites da carne, existe uma corporação em você toda vaidosa para poder sentir muito bem nesses lugares. E nasce o orgulho corporal. E este orgulho é aviso de perigo em todas as áreas. Esse broto de altivez ativa todos os estímulos sensoriais do corpo. Eleva os prazeres corporais e incentiva o desconhecido, até então desnecessário pela sua conversão e presença do Espírito Santo do Senhor. Lembra que nós lemos Paulo dizer aos jovens crentes que casem logo para não se arder. Estou explicando para você. Quando não há fuga dessas iniciais aparências e evidências do mal, certamente eles encontrarão as portas abertas para outras coisas piores que vão acontecer. Sempre que uma mulher desfila cintilante na sua miudeza, certamente buscará coisas da elevação carnal. Atente para o aviso de Provérbios 11:22. Eu sei que alguns já leram, nós estudamos. Como joia de ouro no focinho de uma porca. É estranha essa expressão. É assim a mulher formosa que não tem modéstia, que não é discreta. Que comparação! Já falamos para os irmãos que provérbios são paraboletas imediatas. Ele diz o que acontece e a comparação que é. Aqui diz que você pegar uma leitoa lá do chiqueiro e pôr um brinco mais caro que você tem, de pedras preciosas. Diz, tal qual é uma mulher formosa, que não tem descrição. Onde nós encontramos descrição? No modo. Como a carne não convive com o espírito, e Paulo está explicando nessa carta, agora no capítulo 5, como uma contrapartida, as espirituais tornam entediantes. Quando esses prazeres começam a brotar no coração, vir à igreja, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, orar em casa, torna-se entediante. Por exemplo, se algum membro da igreja gosta muito de assistir televisão, ver filmes, ver eventos, e pouco lê a Bíblia, pouco vem à igreja, o seu coração está denunciando a sua vaidade. Está denunciando. Então, vigie e ore, retorne para as coisas espirituais, para que essas tentações da carne não explodam. E quando você vê, já foi. A igreja em Corinto era orgulhosa. Pecados ganharam livre trânsito. E não foi um caso isolado, porque antes eles faziam uma ceia vaidosa. E quando viu, tinha outros problemas que foram adentrando desapercebidos quando se viram atolados no reinado e mando do império do pecado e suas consequências. Tão avolumado que cegou a todos, a tal ponto que eles estavam tão arruinados que conviviam com a escandalosa imoralidade sexual, despudorados e sem peso de consciência. Precisou do apóstolo alertá-los para tomar providências. Aí nós entramos no outro pecado, tornaram-se realmente impuros. Você vai hoje compreender a sequência desses 4 pecados que o apóstolo colocou. Não foi aleatório, é uma ordem degradante de afundamento nas consequências de algumas coisas leves, tipo
como se dizem aí. Ah, mas não tem nada a ver, hoje em dia é assim mesmo. Isso é um mal muito grande. E foi o próximo pecado, quando Paulo diz da impureza, ele abrangeu todas as luxúrias básicas dos mundanos. E quem convive com mundanos não tem como não ser contaminados com os mundanos. Se está no mesmo ambiente, ri bastante, se diverte muito, como vai separar a felicidade, agora eu uso a palavra felicidade, com o seu coração diferente? De modo que esta palavra sobrepõe o adultério, porque o adúltero e o fornicador também está cometendo impureza. Como a extrapolação mais generalizada de atos libidinosos entre os solteiros e casados, que seja adúlteros ou fornicadores ou simpatizantes, agora é a aceitação e a convivência do caráter corrompido. É a aceitação, é a estabilização do pecado. Por exemplo, se um crente ele desliza num pecado como estava em Corinto ou na vida de algum, e ele se arrepende, ele não se estabilizou no ambiente impuro. E agora, quando a pessoa está impura, é esta aceitação do ambiente de caráter corrompido. As impurezas, na verdade, é o lodo fétido exalado pelas ações e a comunicação entre os que convivem com tais práticas sexuais ilícitas. Entre os praticantes, os tolerantes e os promotores das ações imorais da carne. Então agora já tem um time envolvido. Não é um pecado isolado entre um casal, é um ambiente envolvido. Aí o ambiente está impuro. É o lodo. E envolve toda a sociedade. A sociedade tem um campo formidável para esses ambientes. Agências de publicidades, produtores de modas, ateliê de modas, filmes, teatros, programas de TV e até alguns programas governamentais. Programas escolares. Veja como o perigo está à beira da superfície de cada um de nós. Agora, irmãos, pense assim: existem os agentes passivos nas impurezas. Tomamos esses como os envolvidos nesse pecado. Como exemplo que eu já passei para vocês, existem os que produzem filmes pornográficos e sensuais e os que assistem os filmes e veem os teatros e têm prazer de ver essas coisas na televisão e em outro lugar, carregados dessas ações explícitas. Tem o produtor ativo e o passivo, todos são impuros. São as impurezas sem a necessidade da prática em si, ainda que seja virtual. Mesmo assim, abastece o coração desse lixo produzido por pessoas depravadas e que também passa a depravação para os simpatizantes. A partir desses incentivos e todo esse meio é que se acelera a concupiscência e ela gera mais fácil. O campo é fértil para a concupiscência. Em qualquer fonte de vício virtual, nascida dos pensamentos ou abastecida entre incentivos fotográficos, é uma definição da concupiscência. Gera o pecado impuro na carne, são meras fontes de desejos ilícitos. Sabemos que quem está em Cristo, nova criatura é. Amém? De outra forma, os que não estão em Cristo podem facilmente mudar o seu caráter através da contaminação por esses desejos impuros. Fato que não depende da prática, novamente. Sobre as mentes impuras, Jesus escreveu em Mateus 5:28. Vamos ler. Eu, porém, vos digo
que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ainda mais, não há como alguém ser impuro sexualmente e ser puro de olhos ao mesmo tempo. Assim é que podemos entender melhor o pecado da concupiscência. Vamos rapidamente, ou imediatamente, às Escrituras novamente, quando Tiago escreveu na sua carta, capítulo 1, versículo 14 e 15. Olha como existia problemas sérios na igreja do primeiro século. E Tiago desenha esse evento. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado. Eu vou lendo algumas palavras mais difíceis e vou dizendo o que é. Pode ser, irmãos? Leio novamente. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado. E pessoa engodada é uma pessoa iludida. Se iludiu, se encantou com alguma coisa. Então você só é atraído por aquilo que te ilude. É isso que ele está escrevendo. Pela sua própria concupiscência. A palavra concupiscência, que muitos nem sabem o que é. Concupiscência é um forte apetite, ou sexual, ou desejo por riquezas. Guarde isso, não é só sexual. Dinheiro e sexo. Já viu essas duas coisas trabalharem juntos? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, inclusive o sexual, principalmente. Então, Tiago escreve, mas cada um é tentado quando é atraído e iludido pelos seus próprios apetites intensos. Depois, havendo esses apetites intensos, a concupiscência concebido, isto é, você aceitou. Ele já entrou no seu coração. Dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Tiago diz, não erreis, meus amados irmãos. Obviamente, Tiago estava escrevendo para crentes, não estava escrevendo para gentios pagãos, para os crentes, para nós. Como você já percebeu, o gerenciamento dessas ocorrências está no coração. Todo gerenciamento. É lá que está, é no coração que está o botão de comando do sim e não. É nele que é acionado os procedimentos maus. Mateus 15, 19, Jesus disse, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furto, falsos testemunhos e blasfêmias, os outros pecados correlatados. Mas é do coração que procede os maus pensamentos. Atente agora, irmãos, que antes da prática, há um coração pré-determinado para tais atitudes. Esses pecados impuros nascem mais silenciosos do que uma pena de passarinho caído no chão. Quando achamos que acabou a lista de pecados sexuais, Paulo anota mais um. Nele podemos encontrar agora a degradação ainda mais baixa para o afundamento e perdição dos perversos. Se você acha que o assunto está tenso até agora, ele piora. O que acontece com quem está nesse ambiente? Lembra que nós falamos de um evento, de uma fornicação, adultério, depois o meio torna-se impuro, e agora ele diz que as estruturas todas se abalaram. E ele cita lascívia. Trata-se de quem revela um comportamento moral desenfreado. Perdeu a vergonha. Você conhece pessoas que não têm vergonha mais nenhuma? Dominado pelos prazeres da carne, são devassos. Tem até uma marca de cerveja que chama-se Devassa. A palavra lascívia nasce do grego aselgeia,
Essa palavra vem do termo latino lascivia, e a sua raiz lascivus significa esportivo, desapegado e sensual. Parece uma coisa mais de academia agora, né? Essa definição, mas não é só isso. Vamos encontrar a definição bíblica em Efésios 4, 17 e 19. Olha o que está. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios. Não faça mais isso. Errou, não faça mais isso. Na vaidade da sua mente. Vaidade aqui é o desfile de orgulho da sua mente. Entenebrecidos é uma pessoa cega pela escuridão. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Agora vem, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução. Dissolução, irmãos, o sentido dele é decomposição. Para com avidez, um desejo ardente, descontrolado, cometerem toda a impureza, pecado anterior que nós vimos. O lascívio, ele é descaradamente ousado sexualmente, desgovernado nesse tipo de vida devassa. Quando nós falamos sexualmente, irmãos, nos negócios, na vida, ele atropela, ele passa as pessoas para trás, ele é corrupto, ele vive nesse meio devasso. Mas nós estamos tratando desse pecado. A sensualização e o erotismo são naturalmente desenvolvidos nos devassos, isso naturalmente desenvolvidos. Surge a denominação da luxúria, inclusive tem marcas de perfume luxúria, ou luxury, em inglês. Qualquer um entregue à lascívia não tem freio algum, não tem vergonha e nenhum senso de decência. Pelo contrário, faz tudo o que deseja fazer, não se preocupa com as pessoas, não tem temor a Deus, nada. Romanos 1:28, Paulo escreve: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. É o fim do poço. Total degradação humana, como em Sodoma, como nos dias que estamos vivendo. Não duvide, é fato real. O lascívio é constantemente levado a atos cada vez piores, insaciável, inconsequente. Através dessas atividades perversas é que contaminou os humanos de AIDS. Foi esse estágio, a perversidade, o lascívio e outras doenças sexualmente transmissíveis pela prática de coisas que não convêm. Uma observação que a lascívia não produz intimidade afetiva e nem envolve sentimentos, e nem amor, principalmente, nem fidelidade. Ao contrário, promove a destruição de relacionamentos. Lembra do ficar que nós falamos lá, que os jovens saem para a balada, e eu já vi alguma moça dizer, eu beijei 10, não, eu beijei 15 à noite. Eles estão atropelando todas as etapas para já começar lascivos na adolescência. Estão entendendo? Então, esse tipo de envolvimento promove a destruição de relacionamentos, possui a força para vulgarizar a natureza da criação, sendo um facilitador para as aberrações carnais, como pedofilia,
zoofilia, necrofilia, entre outras orgias. Quando essas permissividades generalizam, a promiscuidade desordenada corrompe e viola todos os aspectos morais de um povo. Pode anotar, meu irmão fiel, ajoelhe e ore, Jesus está voltando. Amém? Quando os fiéis estão enfadados como Ló em Sodoma, pode anotar, Jesus está às portas. E Pedro falou, ele livrou o justo Ló enfadado da vida dissoluta, de dissolver dos homens abomináveis. Assim como o Senhor livrou Ló, livrará todos os crentes que anseiam a vinda do seu Redentor, porque já estão enojados com o que está acontecendo nesse mundo. Como estudamos, esses pecados indicam uma ordem de marcha degradante até os abismos do inferno, enquanto os que perseveram fiéis no Senhor seguem ascendendo, isto é, subindo cada dia mais em direção aos céus. Amém? É do alto céus que Jesus voltará. Assim como ele foi, ele virá. Nós não vamos impedir essas carnalidades proliferar no meio em que vivemos, mas nós não somos obrigados a viver com eles no pecado deles. Se algum de nós erra, se arrependa, chore o quanto puder, peça perdão a Deus em todos os sentidos, e o Senhor vai nos perdoar, para que possamos sempre estar olhando para Jesus e não para o nosso coração. Porque o nosso coração é enganoso, mais do que qualquer coisa. Cuidado com aqueles que acham que faz o que o coração manda. Deixe o seu coração falar. Na verdade, meu irmão, minha amiga, meu amigo que está nos ouvindo, deixa Jesus ordenar a sua vida para te livrar do mal. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado.